Paz, amados. O médico falou para mim na sexta-feira que eu ia em 3 semanas estar encostando na cabeça. Ó. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Não dá para amarrar o cabelo ainda direitinho, porque tem que pôr força, né? Mas já está encostando, já é um milagre. Glória a Deus. Então, o título da palavra de hoje é Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Fala para o seu irmão, você tem tudo para dar certo. E eu profetizo que em nome de Jesus, você nunca vai ouvir assim, você tinha tudo para dar certo. Amém? Você tem tudo para dar certo. Semana passada a pastora trouxe uma palavra tremenda. De vez em quando, Deus toca no coração dela. E ela traz essa palavra sobre Esther, que para mim é uma das palavras mais impactantes que eu já ouvi na minha vida. E ela falou sobre o fato de Vasti. Quem estava aqui semana passada? Amém? Retrasado. O fato de Vasti ter sido chamada à presença do rei e não quis comparecer. E por causa disso, o rei depôs ela da posição de rainha. Quantos lembram? Ela era uma pessoa que tinha tudo para dar certo. Era imperatriz de um dos maiores impérios que já houve na face da terra, do Império da Pérsia. E o rei Assuero a amava, tinha tudo aos seus pés. No entanto, quando o rei a convidou para entrar na presença dele, ela desdenhou a presença do rei. Ela menosprezou a presença do rei. Ela falou, não vou. E por isso ela deixou de ser rainha. E enquanto a pastora pregava, Deus falou algo comigo. E hoje nós vamos continuar nesse assunto. Amém? E abra sua Bíblia em Gênesis 25. Nós vamos ver outra pessoa que tinha tudo para dar certo. Gênesis 25. Todos abriram? Glória a Deus. Gênesis é o livro melhor de abrir, né, na Bíblia. E o segundo é Apocalipse, né? Realmente. Quem não tem Bíblia? No Ministério do Louvor todo mundo tem Bíblia, né? Quem não tiver Bíblia no Ministério do Louvor, senta perto do André ou do Luigi. Quem não tem Bíblia? Tem uma aqui na frente, Luiz, se você precisar. É sua. Ai, ai. Vocês já viram aquela frase daquele desenho, daquela série que passava no Brasil, maravilhosa, Chaves? Lembra? Tinha que ser o Chaves mesmo. No Ministério do Louvor, a gente fala, tinha que ser o Luigi. É porque ele é amado. Ele é especial. Vamos ler a partir do 27. Cresceram os meninos. Sonho de toda mãe, né? Ouvir essa frase, cresceram os meninos. Amém. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, por isso que ela amava, tá vendo? Ele ajudava nas tarefas de casa. Ó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó,
jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Hoje eu li mais ou menos umas 6 versões dessa palavra e todas elas usavam a palavra desprezo. Assim, pois, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Esaú tinha tudo para dar certo. Ele era o primogênito. Todos aqui sabem o que quer dizer o primogênito? Quais as implicações disso? Ele era o primeiro filho nascido. Ele era aquele que veio para alegrar. Ainda por cima, varão. Naquela época era de suma importância ter um filho varão, ter um filho homem. Ele era o primogênito, ele tinha direito à porção dobrada de tudo. Ele era o preferido. O lugar na mesa especial era o dele. Quando o pai ia dividir um pão, geralmente quando o pai divide alguma coisa, é metade para um filho e metade para o outro, não é? Eles dividiam em 3. Olha, Rafael. 2 porções ia para Esaú. 1/3 ia para Jacó. Acertei? Ó. Não acredito. Primeira fração na minha vida. Então, tudo era para ele. Sabe aquele negócio assim, pai, eu quero isso? O pai dava. Porque ele era o primogênito, ele era quem ia levar o nome da família à frente. Mas falando de pão, parece algo infantil. Quando chegasse no futuro, na hora de dividir a herança, ele teria porção dobrada de tudo que o pai tinha. Parece injusto, né? Eu não acho. Você acha, Rodrigo? Também não. Eu acho que deveria continuar sendo assim. Quantos aqui têm o privilégio de serem primogênitos? Né? Eu acho que essa lei deveria continuar. Eu acho que há realmente uma unção especial sobre o filho primogênito. Né, Lucas? Você concorda comigo? Está vendo? Né, pastora Marcelina é a filha do meio, já deu para perceber, né? Mas há essa unção especial, então, sobre a vida do primogênito. Ele era realmente o preferido. Como se não bastasse ele ser, pela lei, o favorecido pelo costume local, porque até então a lei ainda não tinha sido dada, mas havia o costume local. Como se não bastasse isso, a Bíblia diz que ele era o amado do pai. Já parou para pensar nisso? Ele era o preferido do pai. O pai era quem tinha a grana. O pai era quem tinha toda a autoridade na casa para fazer e desfazer. E ele era o preferido do pai. A gente lê a palavra de Deus e diz assim explicitamente que ele era amado. Ele era o que o pai mais amava. Não está explícito na nossa Bíblia? Mas eu quero que vocês me ajudem com o que vem implícito nessa frase. Ele era amado do pai. Me ajuda. Não, a mãe com certeza amava, porque eu creio que toda mãe ama. Mãe ama até filho feio. E fala que é bonito. Né? O pior é tentar convencer a gente que é bonita. É a parte mais complicada. Mas mãe ama, não é? Mãe é mãe, né? Não. Mãe é mãe. E a mãe ama mesmo. Você vê, a mãe do Rafael ama o Rafael. Mãe é para amar. Entendeu? Mãe ama mesmo. Não tem jeito. Não tem. Um beijo para ela. E ele era o amado do pai. Ele tinha toda a preferência do pai. Aquele negócio assim, lá em casa tinha um esquema. Eu sempre gostei de X-tudo, desde criança. Dá para perceber, né? Então, a minha irmã e a minha prima, que foram criadas juntas comigo, falavam assim, pede vovô para levar a gente para comer sanduíche. Eu falava, por que você não pede? Ah, porque ele não vai.
Aí, mas eu falava, vocês já pediram? Não, mas se você pedir é melhor. Aí, às vezes, eu ficava olhando de longe, uma delas chegava e falava assim, vô, o senhor leva a gente para comer sanduíche? Ele falava, não, estou cansado, vai passar jogo. Não vou, eu quero assistir o jogo, não vou levar. Aí eu chegava, sentava do lado dele, fazia um carinho, dava um beijo, falava assim, vô, depois do jogo, o senhor leva a gente para comer fora? E ele falava assim, levo. Gente, era maneira de pedir, não era que eu era preferida, mas eles falavam que eu era preferida. Mas amém. Mas ele era realmente o preferido do pai, e a Bíblia ainda diz. Ou seja, o camarada tinha tudo para dar certo. Ele tinha todas as ferramentas necessárias, ele tinha o meio ambiente necessário para dar certo. Além de tudo isso, a Bíblia diz que ele era um exímio caçador. Você leu isso aí na sua Bíblia? E o pai amava saborear a sua caça. Além de ser primogênito, além de ser preferido, ele ainda era resolvido. Ele sabia fazer algumas coisas que o irmão não sabia fazer. Ele caçava, ele era um homem do campo. Ele era implicitamente um homem valente, um homem que sabia lidar com as coisas, ele sabia lidar com a vida, ele sabia sair, ele sabia fazer, ele sabia acontecer. Ele saía, ele caçava, ele trazia a caça, ele fazia os outros cozinhar, dava para o pai. Ele era um homem do campo, ele era um homem da lida. Lá na frente, quando Jacó tem um problema com ele, Jacó foge de casa, e depois de muitos anos Jacó volta, Jacó chega a uma conclusão que a terra não comportava o tanto de coisa que Esaú tinha e tanto de coisa que ele tinha. Ou seja, ele não era um Zé Mané, ele era alguém que sabia lidar com a vida. Mais uma vez, ele tinha tudo para dar certo. Fala isso para o seu irmão, só para ficar gravado. Ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha o respeito das pessoas. Ele tinha tudo para dar certo. Mas teve um momento na vida dele. E a vida é feita de momentos e decisões. A vida é feita de momentos e decisões. Amém? Teve um momento na vida dele que nada disso que ele tinha importou. Nada disso que ele tinha foi valorizado. E por causa disso, ele menosprezou. A Bíblia diz que ele desprezou o direito de primogenitura. Ele desprezou o que Deus tinha dado para ele. E por causa disso, aquilo que era promessa na vida dele, não se cumpriu. O cumprimento da promessa, as coisas darem certo, não é uma consequência da promessa feita. Por Deus. Estranho, né? O que garante que o Luigi vai dar certo? O que garante? Ele tem uma promessa. E quem tem promessa não morre. Quando já ouviram essa música? Idiota antibíblica. Antibíblica. Quem tem promessa não morre. E o povo de Israel, que só Josué e Caleb entraram na terra prometida, o resto, tudo morreu. Inclusive Moisés. Como é que alguém que lê Bíblia faz uma música, quem tem promessa não morre? Fala para mim. Como? Todas as promessas de Deus se cumprirão? Sim ou não? Do ponto de vista de Deus, sim. E no nosso ponto de vista, todas as promessas se cumprirão? Não, essas mesmo foram promessas que não foram cumpridas. Trazendo Esaú para hoje, talvez você e eu sejamos primogênitos do Senhor. Talvez Deus te usou para começar algo novo. E quem começa tem uma autoridade natural sobre aquilo que começou. Amém? Todos concordam com isso? Quando você começa algo movido por Deus, você se torna, mesmo que venha depois, especialistas do assunto.
você se torna uma autoridade natural naquilo que você começou. Talvez você seja o primogênito de Deus num ministério, num grupo. Talvez você seja primogênito no sentido literal. Deus escolheu você por um propósito muito forte com toda a sua família. Talvez assim como Esaú era amado do pai, não talvez, com certeza, você tem sido amado do pai. Hoje, você deve ter ao seu dispor todas as ferramentas necessárias para você crescer, para você prosperar, para você dar certo. Talvez hoje você é um músico que tem a oportunidade de trocar nos melhores instrumentos, tem a oportunidade de mexer com a melhor aparelhagem de som, que o que nós temos aqui hoje é um dos melhores, é um alto padrão. Todo mundo que vem de fora fica encantado. Talvez você seja uma pessoa que tem uma promessa de pregar a palavra de Deus, que tem condição financeira de entrar na CPAD e comprar 10 Bíblias de traduções diferentes, de estudo diferente. Talvez você seja uma pessoa que Deus dotou de dons. Talvez você já seja reconhecido na área que Deus te chamou. Talvez você já seja respeitado na área que Deus te chamou. Talvez hoje você seja essa pessoa, você e eu, que tem tudo para dar certo. Você tem a igreja que não é religiosa, que não te segura, que te impulsiona. Você tem pastores que soltam a mão, vai, aprende, faz. Você tem liderança que puxa. Fulano, por que você não veio na igreja? Ciclano, você faltou o culto. Não com o intuito de pegar no seu pé, porque isso não é divertido, nem agradável. Ligar e ouvir muitas vezes uma mentira, uma desculpa esfarrapada. Ah, eu não fui no culto por bababá, bababá, bababá. Na verdade é porque ameaçou chover, né, no estado vizinho, então eu não poderia. Então, você hoje tem tudo para crescer. Você tem alguém pegando no seu pé. Você tem a pastora Chartilane, quer dizer, Marcilane, ligando para você na segunda-feira, falando, amado, por que você não veio no culto? Amado, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? E você só fala assim, vou atender não. Você tem uma text message num sistema que avisa para você de todas as programações da igreja. Muitos aqui descaradamente falam assim, eu nem leio, pastor. Isso tem nome, isso é desdém. Desprezo com como é que fala quando você põe, desculpa a expressão, fezes, cocô de gato, de coisa na plantinha para ela crescer, como é que é o nome disso? Adubo, thank you. É desprezo com o adubo que Deus tem colocado no seu pé para você crescer. Quantas pessoas têm real problema de esquecimento e gostariam de ter uma text message avisando, olha, hoje é aniversário do fulano, liga para ele. Olha, hoje tem culto na sua igreja para o seu crescimento, para você se encaixar no adorador que o Glauber disse aqui hoje que Deus está procurando. Quantas pessoas gostariam de ter o que você e eu temos? E muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus tem nos dado. Estou exagerando, queridos? Não se encaixa em todos? Glória a Deus. Que realmente não se encaixa em nenhum. Amém? Mas ele desprezou aquilo que Deus deu para ele. Todo o ambiente que Deus criou para ele crescer, para ele dar certo, ele desprezou. E nessa noite eu quero chamar a sua atenção para 3 coisas, para ficar bem fácil para você decorar. 3 motivos
que nos levam a desprezar aquilo que Deus tem para nós. E a primeira delas é achar que as bênçãos de Deus são consequências inevitáveis do chamado. Eu derrubei alguma coisa? Oh, era isso que o Davi estava falando. É a minha doce voz. O primeiro motivo que leva a gente a desprezar aquilo que Deus nos deu é achar que as bênçãos de Deus são consequências inevitáveis da promessa, do chamado. Em outras palavras, ingratidão. A ingratidão, ela leva a gente a desprezar as coisas de Deus. E desprezar as coisas de Deus, lá na frente, presta bastante atenção em mim, porque eu quero que essa frase bomba dentro de você, para não te deixar dormir. Lá na frente, Deus pode passar de você e dar aquilo que era seu para outro fazer. Porque aquilo que Deus disse que seria feito, se fará. Por você, ou por qualquer um. Ou você é um Josué e um Caleb que entra na terra prometida. Ou você é um dos milhares que morre no deserto. Mas é uma decisão sua. É uma decisão minha. Amém, queridos? A primeira coisa é achar que as bênçãos de Deus são consequências inevitáveis da promessa, do chamado. A Jéssica pode pensar assim, afinal de contas, Deus prometeu para meu pai e para minha mãe que a geração deles vai ser uma geração próspera. Deito na rede e estou descansada, porque afinal de contas é uma promessa de Deus para meu pai e da minha mãe. É uma promessa, queridos. Sem dúvida nenhuma. Mas por causa disso, ela vai descansar e falar assim, seja o que Deus quiser. De forma alguma, ela vai interagir com o Altíssimo. Para que as promessas que foram feitas para o pai e para a mãe dela se cumpram na vida dela, na vida dos filhos dela, dos netos, e de geração em geração. Amém? É assim que as coisas acontecem. Abre comigo em 2 Samuel 7,18. Realmente esse texto é muito importante. 2 Samuel 7. Davi era uma pessoa que não teve precedente na Bíblia, o quanto Davi desejava as coisas de Deus. No Salmo 63, ele fala desesperadamente, ele diz assim, Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha alma anseia por Ti, o meu corpo almeja por Ti, como terra árida, exausta e sem água. Eu mandei você abrir 2 Samuel mesmo, tá? Estou só citando algo. 2 Samuel 7. Deixa aberto e olha para mim um pouquinho. 2 Samuel 7. Davi era rei. Quem sentava no trono quando o rei morria? O filho do rei. Era uma consequência natural. É ou não era? Era uma consequência natural da promessa. Você é rei, automaticamente, quando você morrer, seu filho se torna rei. Não é assim? No entanto, aqui no capítulo 7, Deus diz para Davi o seguinte, Davi, ainda nenhum. Depois nós vamos ler o 18. Mas olha para mim. Deus diz para Davi antes assim, Davi, no trono se sentará um descendente seu para sempre. Davi podia ter olhado para o Senhor e falado assim, valeu, hein? Muito bom. Afinal de contas, vai ser meu filho, meu neto, meu bisneto. Muito bom. Mas a reação dele foi assim, Senhor, o Senhor não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Olha os 18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor. Ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Olha que postura. Deus, eu tenho sido certinho, eu tenho agradado o Senhor, eu tenho sido um adorador, e realmente as bênçãos do Senhor estão aqui. Aleluia. Foi essa a posição dele? Não. Quem sou eu?
Quem que é a minha família para o Senhor ter me trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para os tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando a conhecer a teu servo. E aí ele começa a adorar e adorar e adorar. Que postura de coração. Na verdade, Senhor, o Senhor tinha obrigação de fazer isso, porque eu sou rei e meu filho tem que sentar no trono. Não. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Para o Senhor se agradar de mim desse jeito, para o Senhor me abençoar. Quem sou eu para o Senhor me colocar num ambiente onde eu vou crescer tanto? Quem sou eu para o Senhor escolher a minha casa? Quem sou eu? Os meus bisavós pecaram, os meus tataravós pecaram, os meus pais pecaram, nós pecamos, mas mesmo assim, o Senhor escolheu a minha casa, o Senhor me escolheu. Quem sou eu? Percebeu a postura de coração? Que diferença? Queridos, o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas, ela tem que unir duas coisas, é o resultado de duas coisas: postura de coração e atitude. Postura de coração e atitude. Não adianta nada você ter uma atitude muito bonita, religiosa, com um lacinho na testa, e um coração completamente distante de Deus. Como diz em Isaías 1. É Isaías 1, né, pastora? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está tão longe de mim. Não adianta nada. E não adianta nada você dizer que tem um coração muito correto com Deus. Eu sou sim com Deus. Eu oro, eu tenho comunhão, eu leio a palavra. Eu tenho intimidade com Deus. E as suas atitudes não se diferem de nada de alguém lá de fora. O casamento dessas duas coisas implica no cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém? Vocês estão tão sérios? Vamos rir um pouco? Segundo, gostei, Léo. Ajuda aí, Léo. Dá uma gargalhada aí para nós. Valeu, cabelo. Ó, segundo motivo que nos leva a desprezar as coisas de Deus, até desdém pelas coisas de Deus, é a pressão do momento, a concupiscência. Nós vemos no texto, não precisa voltar, pode deixar a sua Bíblia. Aliás, pode deixar, eu vou só citar, senão vai demorar. De novo eu dei minha palavra em algo difícil de cumprir, que eu vou terminar mais cedo. Na verdade, podia terminar mais tarde, né? Amanhã é feriado, a gente podia virar à noite aqui, né? Mas, ó, pastora, desesperada, não. Pastor, eu queria uma posição mais espiritual, você é pastora, entendeu? Nós vimos em Gênesis que Esaú estava com fome, ele estava esmorecido, era a pressão do momento. Quem aqui já sentiu fome? Quem aqui já sentiu fome? E quem já sentiu aquela fome que pensa o dia inteiro assim, naquele pernil de porco assado, com aquela pururuquinha? Um bife, Luíde, para você, um bifinho, arroz. Né? Vou nem citar ele. Ele ficou até, ele puxou fundo ali. Ó. Né? Aí você trabalha lá limpando casa, na construção, seja o que for, mas você imagina aquele arroz branquinho, aquele pernil pururucado, aquele feijão assim, acabado de cozinhar. Aí você... Tá bom, né, Maurício? Já deu para imaginar, né? Aí você chega em casa, o que tem? Grilled cheese, um pão com queijo, miojo, né? Mas aí você está com tanta fome, o que você faz?
Você come o pão com queijo, você come o miojo, ainda come o miojo sabor galinha caipira. Para falar assim, comi galinha caipira. Camarão, lagosta, miojo sabor lobster. Né? Fala assim, uau. Ele estava nesse momento que qualquer coisa já servia. Até a comida do irmão dele. Já estava assim, passado da fome. Como diz os Catarina, estava morrendo da fome. E então, o irmão dele estava cozinhando, então ele fala assim para o irmão dele, você quer? Você vai ter que dar o que eu quero primeiro. Né? Eu sei o que é isso. Que eu já troquei lavar louça por causa de sanduíche do meu irmão, assim, ó, várias vezes. Mas no momento de pressão a gente faz, não é? Só que muitos de nós temos vivido esse momento de pressão constantemente na nossa vida cristã. E um momento de pressão mal resolvido, porque o único lugar que se resolve pressão é na presença do Senhor. Sabe o que ele gera? Um momento de pressão maior ainda. E um momento de pressão maior ainda. É a mesma coisa de você estar com muita fome e comer uma azeitoninha. O que vai acontecer? Desespero. Dá mais fome ainda. Você vai falar, o que é isso? Desespero. Meu celular está com som. Perdão, irmãos. Está avisando. E a Bíblia diz que o desejo dele de comer aquela comida foi tão forte que ele vendeu aquilo que Deus tinha dado para ele, em troca de um prato de comida. A Bíblia diz em 1 João 2,16 que chama desejo de concupiscência. Você sabe, não vou abrir não, para quem está anotando. Você sabe o que é concupiscência? É um desejo tão forte, e você nutre aquele desejo, que ele vira algo chamado concupiscência. E quando vira concupiscência, é difícil segurar. Hoje nós temos visto jovens que não sentam no trono do Egito, como José, porque não resistiram à mulher de Potifar. Hoje nós temos visto crentes que tinha tudo para dar certo, mas não deu certo. Porque venderam aquilo que Deus tinha dado por causa de um prato de comida, por causa de um momento. Por causa de um momento de felicidade, vão e passageiro. Foi vendido promessas, foi vendido unção, foi vendido chamado por causa de 15 minutos. Que talvez você não terá nunca mais, talvez eu não terei nunca mais. Dá para entender, queridos? A força disso? A pressão do momento, ela tem que ser vencida na presença de Deus, seja ela qual for. Pressão física, desejo sexual, desejo de casar, desejo de ter. Na presença do Senhor se resolve tudo isso. Não é vendendo nada que Deus te deu, porque Deus pode passar de você. Amém? E a terceira coisa que nos leva a desprezar aquilo que Deus nos deu é a inveja. Em 1 Samuel 18, versículo 7, para quem está anotando, diz a Bíblia de um homem que era rei e que tinha tudo aos seus pés. Alguém desligou o ar-condicionado? Está quente demais aqui dentro. Eu vou morrer derretida. Vini, liga esse ventilador aí, pelo amor de Deus. Ajuda. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Saul, que ele tinha tudo, ele era o rei. Ele tinha tudo. No entanto, quando ele ia passando, ele viu as mulheres cantando assim: Saul matou os seus milhares, Davi, porém, matou seus 10 milhares. Eu costumo dizer que ele é burro, gente, ele foi burro. Aí ele fala, revoltado, o que falta para ele, senão o reino? O reino, anta. Né? O que ele tem? O que
que falta para ele? O reino. Você acabou de falar, é seu, não é dele. Mas por causa daquilo, ele fechou os olhos para tudo que Deus tinha dado para ele. Querido, se Deus não deu para mim e para você uma voz igual ele deu para Débora, você pode ter certeza que ele deu alguma coisa para mim e para você que ele não deu para ela. Porque ele dá os dons para cada um dos seus filhos. Rodriguinho, na sexta-feira, estava ali na mesa de som, tomando conta da mesa de som, precisou de um baterista, ele passou por mim assim, né? Olhei para ele e falei assim, é duro, né, Rodrigo? Trocar mais de um instrumento. Ele foi lá, pegou a bateria. Queridos, Deus deu para todos. Para todos. Só que a inveja faz a gente fechar os olhos para aquilo que Deus nos deu. Você é especial naquilo que Deus te deu. E muita gente fala assim, né, com aquela postura, você pensa até que o camarada é humilde. Ai, Deus não me deu nada. Deu sim. Você tem fechado os olhos porque Ele te deu, porque você quer o que Ele deu para o outro. Então você fecha os olhos para aquilo que Ele te deu, deixa passar batido, porque afinal de contas, aquilo que Ele te deu, talvez não vai te fazer ser tão popular quanto aquilo que você queria. Deus não tem compromisso de te dar algo que vai te fazer popular. Deus tem compromisso de te dar algo para Ele, para o louvor e para a glória dEle. Ele tem compromisso com você. E toda função é importante. Algumas têm mais destaque, mas todas são importantes. Você sabe por que eu estou falando e você está me ouvindo? Porque tem alguém atrás da mesa de som. Entendeu, queridos? Toda função é importante. Você sabe por que você entrou aqui na igreja? A igreja não está fedendo? Porque alguém limpa a igreja. Alguém limpa o templo. Amém? Todas as coisas têm a mesma importância, nem todas têm o destaque. E lá no céu, na hora que nós chegarmos diante do Senhor, no grande dia, que a Bíblia traz com letra maiúscula, grande dia, o Senhor vai perguntar assim, servo, o que você fez com o que eu te dei? Porque você será julgado segundo as suas obras, através do corpo. Qual vai ser a sua resposta? Vai ser assim, Senhor, sabendo que o Senhor era um Deus mau, eu peguei o talento que o Senhor me deu e enterrei. Vai ser essa a resposta? Você vai poder falar assim, Senhor, o Senhor me deu 2. Desses 2 eu fiz 4. Eu fiz 8. Eu fiz 20. Senhor, na verdade, nós vamos gastar muito tempo aqui agora com o Senhor me julgando, porque eu fiz, hein? E Deus vai olhar para você e falar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Queridos, todas as coisas são importantes, porque todas as coisas servem a um propósito. Outro dia lá em casa eu fiquei quase doida, porque eu não achava um abridor de latas. Aliás, eu quero um abridor de latas daquele do Brasil. Fazer... Sabe aquele que parece um pequenininho assim? Eu não dou conta de usar lá de casa, é sofisticado demais para mim. Eu tenho que pegar a knife e cortar na knife a lata. Não dou conta. Eu falei, o negócio deve ter um propósito, mas eu não descobri qual ainda. Né? Porque abrir lata ele não abre. Então, é muito bonito. Mas todas as coisas foram criadas por Deus para um propósito. Fala para a pessoa do seu lado, Deus tem um propósito para você. Deus te colocou num lugar para você crescer. Deus te deu todas as ferramentas que você precisa para você crescer. Agora tem um detalhe, eu não posso crescer por você. A decisão é sua de crescer ou não. Eu posso crescer por mim. Amém? Pai não pode crescer por filho. Mas pai, mãe, né, tia Tânia, pode pegar no pé da disciplina, né? Treinou hoje? Né, Rodriguinho? Voz doce da sua mãe. Treinou hoje? É. Tia Tânia arruma a casa embaixo ouvindo bum, bum, bum. Que se ela não escutar, ela sobe. Ou desce, não sei. Desce. Com 2 quentes e 1 fervendo, é assim?
Agora dá uma olhada para a liderança da igreja. Senta juntinho, né? Grupinho ali, ó. Olha lá. A pastora, que linda, já me olhou com a cara assim, tipo assim, olha bem o que você vai falar. Olha o bispo Neto, que às vezes fala umas verdades que a gente não quer ouvir. Dá uma olhada para ele, né? Pastora Marcilane. Queridos, a Mana, tia Mana, né? Tia Mana, famosa tia Mana no Ministério Infantil. Nem todos dão valor merecido na tia Mana, mas saiba que a tia Mana é chamada nas outras igrejas para estabelecer ministério infantil. Sabe o que é isso? Reconhecimento do alto. Porque às vezes nós estamos aqui e não aproveitamos o adubo que Deus tem nos dado para crescer. Fabinho, doce, né, Fabinho? Com os cooperadores, Dé, Robinho. Robinho, nem tanto. Queridos, esses irmãos que pegam no seu pé são adubo para o seu crescimento. Eu vou repetir, pastor, eu vou repetir no microfone, hein? Não, esterco é pior do que adubo, não é? Porque adubo ainda pode ser químico, não é? Não, Neto, esterco é pior. Mas Paulo fala isso, viu, queridos? Que aos apóstolos o Senhor colocou em último lugar. Esse negócio que você vê hoje em dia dos apóstolos com anelzão dourado, anel de doutor nos lugares de destaque, só falta ter um trono escrito embaixo, semideus. Desculpa. Desculpa, isso não é bíblico, não. E na Bíblia diz que os apóstolos, eles sofriam. Paulo falava assim, em mim opera a morte, para que em vocês opere a vida. Era essa a palavra de Paulo. Então, se tem alguém pegando no seu pé, é Deus falando assim, cresce, cresce, vira gente. Vira gente. Você tem tudo para dar certo. E eu não quero ouvir dizendo assim, olha, ele tinha tudo para dar certo. Amém? Duas coisas são necessárias. Postura de coração, já encerrou, pode deixar. Postura de coração e atitude. Postura de coração e atitude. Primeira coisa, não pense que tudo que Deus te deu, Ele tinha obrigação de dar mesmo. A igreja tem obrigação de ser boa. A igreja tem obrigação disso. A igreja tem obrigação, obrigada, Glauber. Obrigação daquilo. Instrumentos é obrigação da igreja comprada. Essa é a única igreja que eu conheço que tem instrumentos. O resto, tudo, músico tem que... Não é assim, Isaac? Geralmente? Quer tocar num trem bom, filho? Compra. Se vira. Deus tem dado. Deus tem adubado. Cresce. Dê certo. Fala para o seu irmão, dê certo. Dê certo. Vamos ficar de pé?